Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, à nossa Quinta de Luz virtual. Muito bom estar aqui com vocês. Hoje a gente vai conversar um pouco nessa nossa live sobre a maternidade. Boa noite, boa noite. Boa noite, Adri, Kátia. Beijo grande. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa virtual, à nossa Quinta de Luz. Hoje nosso bate-papo vai ser comigo. Quem não me conhece, vou me apresentar, Tassiana, trabalhadora do Quinta de Luz, e com Charlane, que também é trabalhadora do Quinta de Luz. E juntas vamos conversar sobre a maternidade. E vocês fiquem bem à vontade, tá? Para perguntar, para participar, porque hoje é o nosso bate-papo para nós, a maternidade, falarmos um pouco sobre a maternidade, porque aqui, quem está entrando hoje na casa, né, todos vocês, aqui vão ter várias pessoas que são mães, pais, mas todos são filhos, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esse olhar da mãe, da gente, sobre a gente mesmo, como é que a gente tá nesse papel, e a visão do filho também sobre a mãe, a perfeição que é exigida, né? E enquanto isso, estamos aguardando a Charlane solicitar para entrar. Vamos aguardar ela solicitar para a gente dar continuidade. Tá certo? Ai, que bom ver tanta gente conhecida. Estou me sentindo em casa, no Quinta de Luz, quando eu vejo tanto nomezinho aqui aparecendo. Matar um pouquinho a saudade de todos vocês, né? Porque a gente não está fisicamente perto. E aí, Charlane, Pati, se tu puder, manda o WhatsApp aí para Charlane. Ela ainda não entrou, para que a gente possa continuar nosso bate-papo, para a gente possa conversar um pouquinho. E eu quero também ouvir um pouquinho de vocês. Como é que vocês estão se sentindo? Tá todo mundo bem? Esse mês de maio, né? Mês do Dia das Mães. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. A maternidade não é perfeita. E aí, Charlane, aguardando ela chegar, para a gente dar continuidade. Boa noite, Pati, Jesus, Marcelo, Tarcísio. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, minha gente, todo mundo está me ouvindo bem, né? Como é que está aí o som? Tá chegando bem? Também feliz, Jesus, nessa primeira live, né? Mas é um pouquinho nervosa, né, que a gente fica. Mas como a gente vê tanta gente assim, todo mundo que faz parte da nossa convivência, aí a gente vai ficando mais tranquilo. Pronto, então é só aguardando Charlane solicitar para entrar. Se alguém puder dar um toque para ela, será ótimo. Ela deve se solicitar daqui a pouquinho. Tá certo? Enquanto isso, minha gente, eu queria aproveitar e falar um pouquinho com vocês, né, sobre esse tema. Por que a gente escolheu, né? A gente está no mês de maio, um mês que normalmente é tão dedicado, né, à maternidade, às mães.
E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa mãe, né? Essa maternidade. Sobre o quanto a gente se cobra. Sobre como é que nossos filhos nos veem. Como é que a gente vê nossos pais, né? Nossas mães. E aí, Paty? Como é que ficamos? Alguém conseguiu falar com Charlane? Pra gente ver. Já são 20 horas e 5 minutos. Alguém conseguiu falar com Charlane? Pra gente poder dar continuidade, né? Bom, enquanto eu aguardo Charlane entrar, eu acho que a gente podia fazer uma oração. Ave Maria, né? No mês das mães, nada melhor do que a gente começar essa live falando da maternidade com a nossa mãe Maria, né? Fazendo oração para ela nos inspirar, tá? Vamos pedir aos espíritos de luz para que nos inspirem nessa noite, para que a gente tenha um bate-papo leve, que a gente possa passar uma mensagem, trocar informações, nos acolher, nos entender. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos vossos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. Peço à Mãe Maria, a nossa Mãe, que nos guie, nos oriente, nos ilumine. E peço aos Espíritos de luz aqui presentes que possam nos guiar na noite de hoje, nessa nossa live. Gratidão a todos por estarem aqui. Gratidão a cada um de vocês que se disponibilizaram a conversar. E eu vou pedir que vocês possam participar, que a gente possa conversar. O que eu puder responder, a gente vai respondendo. E aí a gente vai fazendo uma troca, tá bom? Bom, deve ter acontecido algum problema que a Charlane não entrou ainda. Mas aí a gente fica atenta, por favor. Se eu me distrair, não ver que ela entrou. E ela deu um alô aqui, vocês, por favor. Paty, tu me avisa, tá bom? Vamos lá. O que a gente queria conversar um pouquinho com vocês? Quantas mães temos aqui, né? Como é que a gente se sente? Como é que a gente se sente como mãe? A gente está se acolhendo? Como é que a gente se vê neste papel, né? Da maternidade? A gente está preparado para ser mãe? Eu sempre digo que uma mãe nasce quando nasce um filho, né? E a gente vai aprendendo com eles. Isso, quando eu digo que nasce, necessariamente não precisa passar por a nossa gestação, né? Quando nos chega um filho. Porque a maternidade, ela pode ser exercida, né, por quem se permite estar neste papel, independente do sexo. Quem se permite acolher, cuidar, aceita essa missão, essa responsabilidade de orientar e guiar um ser, né? Fazê-lo uma pessoa do bem, uma pessoa que siga o Evangelho, ensinando os conceitos. E aí essa maternidade, a gente vai aprendendo dia a dia, né? A ser mãe. Só que nos tempos de hoje, a gente vê que existe uma cobrança muito grande, né? E olha que eu não estou falando da cobrança externa, não. Eu falo muito da cobrança interna. Porque antigamente as mães ficavam em casa para cuidar dos seus filhos, não trabalhavam, não tinham uma vida social. Opa, Charlane está entrando. Vamos lá, Charlane.
E aí, tô aceitando. Charlane solicita para entrar. Vamos ver aí se ela aceitei. Alá! Olá. Charlane, coisa boa ver você aqui. Já estava triste achando que você tinha me abandonado. Tudo bom? Acho que a internet dela está um pouquinho ruim. Charlane? Olá. Eu acho que travou, Charlane. Charlane, acho melhor você, se você estiver me ouvindo, sair e tentar voltar novamente. Travou. Mas, bom, vamos continuar. E aí eu queria pensar e falar um pouquinho sobre vocês. Como é que vocês estão se sentindo, minha gente? Vocês como mãe, como é que estão dando conta disso? Nesse papel, né? Mãe, esposa, dona de casa, filha, profissional. Vocês se permitem? Como é que vocês estão? Vocês estão se permitindo? Vocês estão se permitindo? Vocês se cobram? Vocês aceitam? Vocês se permitem reclamar, dizer que estão cansadas? Como é que vocês estão nessa postura? E aí? Nossa, tá tendo Opa! interferência, né? Charlane? Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo bom, Charlane? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora que eu tô com vocês. Charlane, Sejam todos eu fiz a oração, a Ave Maria, para a gente já ir iniciando, porque aí a gente não conseguiu, né, contato logo. Acho que tu está correto. gravando. Mas Tudo bem, tá ótimo. aproveitando que você entrou, eu já estava aqui conversando com o pessoal sobre essa questão da maternidade, como é que as mães que estão nos ouvindo, né, como é que a gente se sente, né, nesse momento, assim, nessa vida tão agitada que a gente tem, né? Mãe, dona de casa, muitas vezes esposa também, profissional, filha. Como é que é isso tudo na nossa cabeça ainda no papel da maternidade? Como é que a gente se vê? E aí, Verdade, né? depois que você fale um pouquinho, você como filha, como é que você vai ver esta mãe, né? Mas aí eu vou falar um pouquinho do que eu penso, de como eu me senti, né? Quando eu me dei conta, me percebi mãe, né? Nessa cobrança, nessa vida agitada, de você sempre achar que você está em falta, que você sempre tem algo mais a fazer, que você não está dando conta, que você não é perfeita, que você poderia fazer mais, que você está muito ausente. Então, são muitas cobranças que não é nem das pessoas de fora, é a gente mesmo que se cobra, né? A gente exige uma perfeição da gente, a gente se sente perdida em muitos momentos, fragilizadas. A gente percebe que tem hora que a gente não sabe qual é a resposta, não sabe como agir, o que fazer. Então, Sim, verdade. é complicado, né, nesse papel que a gente tem, mas que esse momento que a gente possa buscar e depois com um certo autoconhecimento a gente vai se permitindo se acolher, se entender, buscar o equilíbrio e perceber que a gente tem que ir devagar no nosso limite, né? Que é um aprendizado que a gente não está Perfeito, tendo, perfeito. né? E aí você, como filha, como é que você vê esse papel? Bom, antes de eu entrar nesse papel da filha, eu gostaria de frisar que no dicionário comum, né, maternidade é definida como estado ou qualidade de ser mãe. Entre outras coisas, eu diria que é aquela mãe que gerou, pariu, mesmo em qualquer relação biológica, criou um filho, né? Ou, então, a maternidade é uma condição daqueles indivíduos que têm uma identificação de gênero, que assumem também esse lugar. Não há uma mãe perfeita, né? O que há é uma pessoa com todas as suas vulnerabilidades, fragilidades, aprendendo ali a ser mãe. Uhum. E mesmo com todo esse avanço social que a gente vive, né?
pensar nessa trajetória da mãe sobre o mundo, todo esse caminho percorrido por ela nessa atualidade e circunscrevendo desde a sua concepção, percepção, missão, além, né, das questões singulares, me faz olhar para essa mãe de uma forma muito filosófica, afetiva, biológica, poética e também espiritual, com todas as suas nuances, notas emocionais, né, os seus contrastes, os seus desafios, as suas descobertas, e perceber que ainda existe algumas características e ideações ultrapassadas que ainda estão enraizadas nos dias de hoje. E por que eu trouxe isso para cá, né? Antes de falar sobre o meu papel como filha, porque hoje nós nos deparamos com uma grande demanda de pessoas, mães e filhas, gerando muitos conflitos, levando a uma violência, na verdade, levando a uma vivência orgânica de experiências muito intensas de sofrimentos psíquicos, gerando muitas dores, muitos dilemas, muitas confusões. E a gente, para adentrar nesse assunto, tem que entender que, historicamente, né, essa mulher, essa mãe, essa pessoa que se colocou no caminho aí de ser mãe, já lá se eu não me engano, no século XVIII para o século XX, não, para o século XIX, existia uma problemática na associação da maternidade como algo inerente à identidade feminina. Então, a mãe, ela se colocou naquele lugar, né, de tabu, destinada só à procriação, ao cuidado, gerando muita dependência afetiva, não sabendo cuidar de si mesma, como você bem colocou. E agora, como a minha experiência como filha, eu poderia dizer que a gente tem que começar a olhar para os lados, né? Se colocar no lugar dessa mãe que teve e tem as suas complexidades, as suas singularidades, as suas dores, os seus dilemas, as suas confusões, e saber que ela é humana, né? Ela não é perfeita. Eu também sou humana. Define, né? Não nos limita, né? Somos mais, né? Somos seres que temos a maternidade, mas não somos resumida a maternidade, né? Isso. E aí, né, nessa olhada sua, quando você fala assim, você sempre teve essa visão compreensiva de sua mãe, desse lugar de filha, porque assim, o que fez? Como é que você nunca viu sua mãe como um ser superior, um ser perfeito? Você nunca exigiu? Como é que é essa relação? Porque a gente, como mãe, a gente se cobra muito, né? De como se a gente não está frustrando o filho, se a gente está sendo uma mãe o melhor possível para o nosso filho. E esse filho, como é que ele enxerga essa mãe? Porque existe uma filha aqui que, após a maternidade, principalmente após a convivência, a entrada, o conhecimento espiritual, né, a frequência lá no Quinta de Luz, existe uma outra pessoa, né? Eu digo sempre que existe uma Tassiana antes do Quinta e depois do Quinta, porque o Espiritismo me fez ver muitas coisas, entendeu? Me fez enxergar este papel em que eu me encontro e o papel em que a maternidade, né, em que minha mãe se encontrava de uma maneira diferente, né? O grau que a gente tinha de cobrança, não digo preconceito, mas de crítica que você sempre tem, né? A gente como filho sempre é muito crítico. A gente consegue acolher de uma maneira diferente porque a gente começa a enxergar esse ser como um ser humano. Porque a mãe é um ser humano cheio de desejos, de sonhos, de imperfeições, de limitações, de frustrações, de fraquezas, de fortalezas, né? A gente é um ser complexo. E não é porque a maternidade não nos modifica nesse sentido. E a gente consegue ter um olhar diferenciado, né? A gente começa a acolher mais. Eu acho que essa palavra do acolhimento resume bem a sensação que eu tenho, né? Depois, né? Quando você consegue ver
de uma maneira diferente, quando você consegue enxergar através, né, daquele ser que está exercendo o papel de maternidade naquele momento para com você, mas que a gente sabe, como no nosso processo reencarnatório, que aquele ser poderia em outra encarnação ter sido um filho seu, né? Que a gente sabe que Sim. esses papéis se invertem, se trocam, né? A gente está nesse processo. E aí, quando a gente vê isso, a gente tem outra coisa que eu acho interessante nessa questão da maternidade, é uma inversão de papéis que ocorre com a gente, né? Quando crianças, nós somos cuidados, né? Adolescente, entramos na vida adulta. E quando a gente vai ficando mais velho, quando nossos pais, nossa mãe vai ficando mais velha, a gente começa a ser o cuidador, né? Antes a gente era cuidado e depois a gente começa a cuidar. E aí, nessa hora, como é que é? O que é que tu sente neste momento quando você vem, assim, ter uma mãe que mora com você, você ter essa relação, como é que fica? Então, eu acredito, né, diante da minha humilde experiência, que existe um processo de desconstrução, né? Porque a gente constrói a imagem da mãe perfeita, aquela mãe que não pode errar, aquela mãe que tem que adivinhar os nossos desejos, as nossas vontades, né? Que tem que saber o que que a gente está querendo. E não é bem assim, né? Ser mãe e ser filho é um desafio da existência. Todos somos humanos e nós precisamos abraçar as nossas imperfeições, né? E quando a relação mãe-filho se torna tóxica, nos deparamos com questões psicológicas, emocionais muito frequentes. Situações que deixam marcas profundas, às vezes tão dolorosas, de ausência, de abandono, de rejeição, e que se manifestam na fase adulta, no nosso comportamento, na nossa forma de pensar, de agir, né? E às vezes, não necessariamente a mãe abandonou a gente, mas essa é a leitura e o sentimento enquanto criança, né? E a nível inconsciente, que a gente manifesta. Quando a mãe sai para trabalhar e a gente não entende enquanto criança, não tem a compreensão do que está acontecendo. E essa relação de mãe e filho, de alguma forma, ela transcende o nosso entendimento, a nossa linha racional mesmo, ou mesmo, na verdade, aquilo que nós sabemos sobre a espiritualidade. Então, eu diria que é muito necessário que a gente se permita esse lugar de sentar, às vezes, no lugar dela, de trocar essas cadeiras, né? De se colocar no lugar dela e deixar também que ela se coloque nesse lugar nosso, para que assim a gente possa se compreender, se entender de alguma forma. Isso ocorre, né? Em grande maioria, quando você tem uma mãe idosa, a gente inverte esses papéis, né? A gente é que começa a cuidar, a guiar. E eu digo muito que os nossos pais começam a se tornar nossos filhos, né? A gente que leva para médico, a gente que tem que ter o cuidado daquilo, daquilo, mas que a gente tem que lembrar sempre desse cuidado que a gente tem, mas do respeito e da gratidão que a gente tem para com esse ser, né? Que afinal de contas foi através deles que nós estamos aqui. Por mais problemas que tenham tido, né, nesse processo que a gente julga, mas a gente tem que lembrar que a gente não erra de endereço, né? Ninguém erra de endereço. Todo mundo está, Jamais. precisa estar. A família que nos acolhe é a que a gente precisa. A gente sabe disso, né? A gente tem um acordo, né? A gente solicita vir, se tiver essa permissão de vir em determinado local familiar, porque a gente precisa passar por aqueles processos. A gente precisa, a gente pede. Então, E eu vejo a espiritualidade, né? Ela traz muito isso, que essa existência, essa convivência nossa de mãe e filho, é esse exercício do amor, né? É a regência das leis divinas. exatamente, a gente tem isso no Evangelho, né? O honrar pai e mãe. Então, essa troca tem que existir sempre. Né? A gente vê no Livro dos Espíritos mesmo, tem capítulo que fala, né, sobre isso, né, sobre essa questão da missão que você tem, né, de receber um ser para você guiar, você orientar. Né? E aí eu fico pensando nessa questão dessa missão, né, que a gente recebe um ser, que aí a gente tem que estar orientando, a gente tem que estar guiando,
de acordo com o Evangelho, ensinar a ser uma pessoa do bem, né? Uma pessoa de caráter, uma pessoa correta. Lembrando que a gente ensina muito mais pelos nossos atos do que pelas nossas falas. E aí eu queria fazer uma perguntinha para todos aqui. O que vocês acham? O amor materno é uma virtude ou é um instinto? O que é que vocês me dizem isso? Eu queria que vocês que estão nos ouvindo participassem e me dissessem o que é que vocês acham disso. Sobre a maternidade. Esse amor materno, filial, é virtude, né? Só algumas pessoas que têm, que podem ser mãe. Ou é um instinto, que a gente já nasce com ele? O que é que vocês dizem? O amor é tudo. O que é que vocês me dizem, vocês que estão aí nos ouvindo? Depois a gente comenta um pouquinho, mas eu queria que vocês pudessem falar virtude, virtude. O que mais? Estou só dando uma lidinha aqui no que o pessoal está falando. Quem mais quer dizer alguma coisa aí? Eu digo que a maternidade é uma virtude e instinto. São as duas coisas, né? A gente já nasce com esse instinto, mas a gente também tem que lembrar que essa questão da... Isso, Kátia, exatamente, os dois, né? Essa questão da maternidade, a gente tem que lembrar que você está ali naquele processo, mas você necessariamente a maioria daqui do pessoal está falando, né? Que é virtude, virtude, mas a gente tem que lembrar o seguinte, nós estamos... Eita, Charlane caiu. É isso, Pátia, é tudo junto e misturado, mas principalmente aprendizado. E as duas coisas, né? O animal é totalmente distinto, né? É por isso que o animal, quando o seu bichinho, seu filhinho, já está independente, ele segue outro caminho e não tem mais aquele apego, aquele cuidado, né? E nós, como seres humanos, não. Esse sentimento, ele ultrapassa ao desencarne, né? A morte. Ele segue para outro plano, esse sentimento, esse amor, né? A gente sabe disso. Então, as duas coisas. Mas nesse momento, quando a gente está nesse processo da maternidade, tem algo que a gente tem que pensar sobre o limite, né? O equilíbrio, né? Quando a gente está nesse processo da gente cuidar do outro, da gente... Eita, Charlane caiu, mas ela está voltando. Eu vou aceitar novamente. Charlane, ela vai voltar aí para a gente. E aí a gente tem que pensar nesse limite, né? O limite que é da gente, do cuidar, de saber até onde a gente vai. Porque essa questão da maternidade, da missão, né? De ser virtude e instinto, e às vezes a gente se pega sem saber dosar, né? O cuidar do outro que a gente tem, né? Do papel da gente de educar. E a gente se pega querendo proteger tanto o nosso filho que a gente não quer que ele sinta dor. E aí tem uma coisa que é bem dual, que é a questão da ausência versus a superproteção, né? Porque nem extremo nunca é bom, né? Sempre é prejudicial. Nem a ausência, ela provoca, assim, uma sensação muito dolorosa, né? Na criança, a ausência materna. Mas o excesso, né, a superproteção é muito prejudicial à criança. E aí eu queria que vocês se colocassem também, né, Charlane, o que é que você me diz sobre essa questão, né, dessa superproteção? Porque às vezes tem mães que cuidam tanto, que zelam tanto, tem tanto amor, né, que fica nesse... Quer proteger tanto, não quer que seu filho caia, sinta dor, se machuque. A gente sabe que isso é a superproteção que faz deixar esse ser humano despreparado para a vida, né? E aí encontrei esse equilíbrio. Como é que é? O que é que vocês me... Verdade. A gente conversando um pouquinho, e aí, Charlane, o que é que você me diz? Essa visão, como é que a gente fica nessa dualidade que é, né? Quando a gente tem... Então, a gente precisa entender
a gente precisa entender uma coisa, né? Que você nunca pode voar pelo outro. Você pode ensiná-lo a voar, né? E a partir do momento que a gente quer assumir a postura, o destino da vida dos filhos, a gente está invertendo os papéis. Existe uma hierarquia, né? A mãe tem que assumir o lugar dela, o filho o lugar dele. E também cada um cria a sua própria trajetória de vida, a sua história. E a gente, enquanto seres humanos aqui, somos auxiliadores uns dos outros. Estamos aqui apenas para segurar na mão e fazer a travessia juntos. Em algum momento a gente vai ter que soltar. E vai ser no momento em que ele vai aprender a voar, né? Que seja livre o voo dele. E Que ele possa sonhar os sonhos dele e não a gente, enquanto mães, sonhar o sonho dos nossos filhos. é isso. Porque aí nós estaríamos limitando o sonho deles. Exatamente. E aí esse limite é quando eu digo que a gente precisa estar se trabalhando sempre, né? Para a gente saber até onde vai, né? Até onde a gente pode ir. Até onde o nosso cuidado não é uma super proteção. Porque Sim, até porque pode paralisar, né, o crescimento dessa pessoa. Essa pessoa, na vida, ela pode se tornar um adulto sem uma postura, sem saber como lidar com os desafios. Uma pessoa que vai se sentir muitas vezes impotente, e frágil, na né? né, dessa mãe, desses pais, como é que fica esse ser humano, né? Se ele não sabe agir. Então, a queda faz parte, né, do processo, né? Cair, sentir dor, a gente precisa preparar nossos filhos para isso, né? Tem uma frase que eu li, não sei quem foi que falou, mas dizia que a gente, como mãe, a gente precisa se tornar desnecessária. E é uma frase forte, mas puramente verdadeira, né? Porque quando a gente se torna desnecessária para os nossos filhos, eles ganham força para viver, para a vida, né? Quando a gente consegue guiá-los, orientá-los para serem seres independentes, né? Que se disponibilizem a aprender, né? Que estejam abertos à vida, a voar, sabendo que tem uma Isso que você falou, força. isso que você falou, eu achei bem interessante, que me fez me lembrar que em alguns momentos a gente precisa realmente entrar em cena e sair de cena, né, para que o outro possa ser protagonista da sua história. Exata. Senão a gente rouba a cena enquanto mãe ou enquanto filho, né? Porque também tem filhos que se posicionam como mãe da mãe e não deixa a mãe viver, não deixa a mãe ter Tem vida, que ter um. sufoca. E o contrário também, É né? verdade que não querem que a mãe tenha uma vida própria, né? A mãe é só mãe, né? Não pode sair, não pode viver, principalmente outros relacionamentos. Às vezes existe muito esse choque, né? Que você, a minha mãe, ninguém toca. Não pode errar, né? Não pode errar. Não, de jeito nenhum, não pode se permitir nada. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Nesse processo, né? De vida, né? Como a gente tá. E essa frase eu acho muito forte, mas como gostoso não é você ter o seu relacionamento mais velho, né, com seus filhos, da aproximação ser por amor, por afeto, por gostar de estar juntos, de conversar, e não E Patrícia, licença rapidinho, amor. de. Patrícia escreveu aqui, Patrícia Marinho, não existe uma fórmula perfeita, somos todos espíritos únicos, cada um com a necessidade e desafios diferentes. Perfeito. Muito bom, muito bom. É exatamente isso. Então a gente está no processo, né? A gente vai se permitindo conhecer, a gente vai se permitindo, né, aprender com o filho, né? É uma troca. Eu acho que essa relação, em toda relação, é uma troca, né? Toda relação. E a gente tem que se acolher, né? A gente tem que se permitir e ter o acolhimento sempre, né? De saber que a gente tem o nosso tempo, que a gente dá, a gente se disponibiliza para este filho, mas a gente tem que ter o tempo para a gente, né? Que a O equilíbrio, gente né? O equilíbrio. esquece e acha que, agora eu sou mãe, minha vida é o meu filho, né? A minha vida, eu não tenho vida mais sem meu filho. Eu não posso, eu não imagino meu filho longe de mim. E aí a gente pensa, poxa, a gente tem uma vida independente deste filho, né? Nós somos pessoas, né? Somos seres humanos que estamos nesse processo, né? De
Lembrando que a gente não é casado com a mãe, né? De... E nem a mãe é casada com os filhos. Quando isso ocorre, aí nós estamos diante realmente de um problema, né? Pois é, Onde se precisa trabalhar bem, né? pois é. Então, assim, mas tudo para isso, eu acho que é o amor, é a amorosidade, é a gente se colocar no lugar do outro, é a gente se permitir sentir. E aí, quando a gente fala sobre isso, aí a gente volta a falar essa questão da maternidade muito ligada, porque a gente fala muito mãe, mãe, mãe. E a gente tem que lembrar um pouco que essa questão da maternidade que a gente fala tanto, que esse papel está aberto a quem quer sentir, né? Como é que eu posso dizer? Essa experiência, né? Experiência, né? Esse lugar de afeto, de amor. E que às vezes não é exercido nem pelas mães, né? Não é exercido pela mãe que gerou, né? É exercido por um pai, por uma avó, por uma madrinha, né? Tios. Então, assim, esse local. Por qualquer pessoa que se disponibilize a ocupar esse lugar e que essa pessoa, né, esse sujeito, sinta também nesse lugar de filho Isso. dessa mãe, dessa A pessoa. gente diz, uma mãe nasce quando nasce um filho, mas é no caso quando chega até você, né? Porque quer processo gestacional maior do que até de uma adoção, né? Porque assim, a mãe, quando está gerando, a gente passa 9 meses esperando a ter paciência, a sentir a evolução. E quando a gente se disponibiliza a aceitar um outro, né, entra neste processo, é uma gestação, né, enorme, né? Quanto tempo esperando a ter o seu filho. Então, esse local é bem aberto, né? Bem que a gente possa entender isso, né, nesse processo dessa doação, né, da maternidade, do maternar. E acolher e não julgar, né? Porque na realidade não é nem o outro julgando. Eu falo muito e eu toco sempre no assunto do nosso próprio julgamento. Nosso próprio. A gente se cobra demais. A gente se julga, né? A gente não permite, não se permite muito. E a gente tá nem. Enquanto seres humanos, nós somos muito complexos, né? E a gente tá sempre nesse papel de se sentindo falha. Então a gente tem que se aceitar. Sabe aquela coisa do auto-perdão, o autoconhecimento? A gente entender que a gente tá na caminhada, né? Tá no processo, a gente tá aprendendo, que a gente tá aqui para fazer o nosso melhor, né? A gente tá. Pegando carona na tua fala, é bom que a gente lembre, né, que essa existência aqui ela é transitória. Então, o que que hoje eu, enquanto filha, posso fazer para me melhorar, né, para minha mãe? E quanto a minha mãe pode melhorar enquanto mãe, para mim, né? É bom que fique essa reflexão para a gente, porque depois existe tantos arrependimentos, né? Eu poderia ter feito isso, eu poderia ter falado isso e eu não fiz. É, E esse movimento é possível, desde que a gente se permita, desde que a gente se abra, né, a sair desse lugar de julgadora, né, de cobradora, e fique num lugar neutro, sabe? Se olhando de fora. Será que eu não estou sendo muito exigente com minha mãe? Se minha mãe está sendo muito exigente comigo, vamos trazer esse olhar também para ela, para que ela possa se ver, né, e atuar de forma diferente. é, Fala, né? José Barbosa mandou. Minha filha chegou com uma mensagem aqui, falou assim: difícil é definir esse limite e ter cuidado de não se exceder nas proteções e deixando o filho voar. É difícil, a gente sabe, mas é a nossa. O termômetro é a convivência. Você sempre vai saber quando você está se excedendo, porque o excesso ele é muito rápido em trazer um resultado, em mostrar para você que você está se excedendo. É, É você observar os isso, excessos e observar as ausências. Kátia colocou aqui. E as mães que querem ser donas dos filhos? Exatamente isso, o excesso, né? Essa sensação de posse. O filho, meu filho, né? Aquela coisa que você sente com orgulho e aí você se sente dona dele. E não é. A gente tem que lembrar que ele só veio através da gente. Ou veio para a gente, porque ele pode vir para a gente sem vir através da gente, né? Ele pode. E ninguém é de ninguém, né? Ninguém é de Ah, ninguém. Nós estamos aqui todos emprestados, somos todos perfeito, perfeito. emprestados. Ele está aqui para que nós possamos orientá-lo, né? Guiar. Nós somos apenas um veículo, né? A gente se colocou, a gente se comprometeu
E a gente está aqui para fazer com que ele ajudá-lo a guiar, a seguir o caminho, a trilhar o caminho, né? Orientando, né? De acordo com o que cada um tem para dar, né? Então a gente tem que tentar fazer com que esse ser que chega tão frágil para a gente, né? Ele possa se tornar, ele vem exatamente para que nós possamos não digo transformá-lo, mas a gente guiá-lo para se tornar uma pessoa do bem, uma pessoa que possa, né, passar nessa encarnação, fazer o seu melhor, evoluindo, sendo um ser que, como é que eu posso dizer, que possa realmente estar sendo Justamente, pelos conceitos que você, Jesus nos ensinou, né? A gente orientar ele para que ele seja uma pessoa do bem, que seja uma pessoa positiva, que seja uma pessoa generosa, que seja uma pessoa caridosa, que veja o outro como irmão. Então, assim, seguir o que o Cristo nos ensinou e nos orientou. É essa a nossa missão quando a gente recebe um ser para isso. E não pensar. então, Diz. desculpa, fala. E não pensar no o que ele vai ser, de transformá-lo e querer viver a vida dele com essas preocupações. A gente tem que querer que ele seja uma pessoa de bem. Eu acho que isso é a base de tudo. Ser uma pessoa, né, que seja uma pessoa do bem. E aí eu acho que é essa a nossa missão, mas ele não é nosso. E a gente sabe disso, né? Que quantos filhos não são, vamos dizer, espiritualmente mais evoluídos do que nós, do que pais, né? A gente sabe que a gente inverte papel. Cada reencarnação, os papéis são mudados, trocados, né? Então a gente não tem que estar neste apego. Somos todos irmãos, né? Estamos todos nesta mesma caminhada. Só que nas encarnações precisamos estar exercendo alguns papéis como facilitadores, né? Eu acho que é uma boa palavra, a gente está como facilitador nesta encarnação para alguns outros seres. Mas também o espiritismo, ele também nos lembra da nossa responsabilidade moral, né? A nossa responsabilidade afetiva, moral, né? E essa responsabilidade moral tá tudo aí dentro daquilo que você já acabou de explicar, que era o que eu só gostaria de colocar, que é uma coisa que o espiritismo traz muito, né? Esse aprimoramento, Isso. né? Pati colocou aqui, ó. Chegou para mim aqui uma mensagenzinha. Pati disse: precisamos refletir sobre os conceitos culturais sempre. Tudo pode ser modificado e está em evolução. Todos nós, né? Isso, isso me faz lembrar, né, que já no final do século XVIII, a mulher era destinada, né, à maternidade. Uhum. Era destino dela, destino natural. Do século XIX para cá, foi que isso virou, né, virou um dilema e assim, o que que acontece? Passou a ser uma escolha, Isso. né? Você escolhe se você quer ter filho, você escolhe se você está pronta para a maternidade agora, não necessariamente porque você casou, você já tem que ser mãe, que antigamente não, antigamente você nasceu para isso. O seu papel é esse, não cabe a você a escolha de dizer que você não quer ser mãe, você tem que ser mãe, né? E isso está sendo quebrado, né? Foi sendo quebrado, na verdade, até mesmo quando veio o conceito dessa pílula do dia, desse anticoncepcional, das leis protetistas, que trouxe à mulher esse olhar de liberdade, da independência dela escolher o horário, o momento em que ela esteja apta para ser essa mãe. Madura ela não vai ser nunca, né? A mãe, como você mesmo disse, você vai se descobrir desse caminho. Você não vai estar pronta nunca. Você vai achar que você está, mas naquele momento você só vai descobrir quando você viver essa maternidade, essa experiência. É um processo, né? A gente vai aprendendo nessa vivência, né? Cada etapa do filho, a gente vai se descobrindo como mãe. Eu acho que essa maternidade é construída. E aí a gente até também vai se construindo quando a gente começa a se tornar um pouco cuidadora dos nossos pais, né, da nossa mãe. Esse processo também mexe com a gente. A gente se vê num outro papel, entendeu? E Esse espelhamento, né? exatamente. É quando nossas mães falam, você só vai entender isso quando você for mãe, né? Muito eu escutei, né? Porque às vezes a gente, nas rebeldias, né? Aí, quando você for mãe, você vai entender. E muita coisa a gente começa a compreender, né? Ver o lado dela quando a gente
começa a ter um ser, né, para cuidar. E mais tarde, Eu acredito que biologicamente, né, você vai descobrindo isso, é, né? Ela fala isso porque biologicamente ela vai te colocar, olha, você vai sentir sensações, confortos, desconfortos, né? Essas emoções que vão estar, você vai estar no processo de construção, de desconstrução, porque a gente idealiza muito a maternidade, né? é, E esse capitalismo que adora, né, vender que a maternidade é maravilhosa, que a mulher não sente absolutamente nada, que é tudo perfeito, não é, né? Mulher enjoa, né? Mulher não consegue dormir bem à noite. Tem os desconfortos e que esses desconfortos têm que ser passados para ela, até mesmo para que ela não se sinta anormal, vamos dizer assim, dentro dessa maternidade, porque as outras pessoas postam, né, que é tudo é a maravilhoso, que é tudo cobrança, é perfeito. uma cobrança muito grande para que a pessoa entre na maternidade, né? Mas hoje em dia, como você bem falou, hoje em dia é escolha, né? Tem pessoas que querem estar neste papel, tem outras pessoas que não querem. E que bom que hoje em dia a gente pode viver e ver isso, né? As pessoas se permitindo que a gente possa acolher a qualquer um dessa situação. E aí esse olhar materno que a gente tem também pelos nossos pais mais velhos, né? Nesse olhar de carinho e de cuidado. Porque a gente, quando está neste papel de cuidador, né? De ter uma mãe idosa, um pai, que a gente se vê nesse outro papel, né? Você com o seu filho, você dá tudo e faz tudo. E quando é com o nosso pai, com a nossa mãe, será que a gente tem a mesma paciência, o mesmo cuidado, a mesma disponibilidade, né? De de estar ao lado, de estar cuidando. Aí é uma reflexão que a gente tem que trazer, né, para a gente, porque é aquele nosso compromisso que a gente tem do cuidar do outro, de estar ao lado do outro, daquela mãe que fez tanto por a gente, né, aquela questão da gratidão, né, do respeito, do cuidado, e que isso, como eu sempre falo, que a vida é tudo você exemplo, né? O que você faz, você vai passando essas mensagens. Então, assim, esse papel da maternidade, que pode ser por um idoso, pode ser por uma criança, porque tem filhos que não tiveram filhos e hoje em dia exerce o papel de mãe de suas mães, né? Do cuidar. Mas que isso seja feito sempre com muito respeito, né? E muita gratidão. Isso é uma das... E a gente tem que lembrar uma coisa, né, Tassi, que esse olhar mais carinhoso, tanto do filho para a mãe quanto da mãe para o filho, é muito necessário. Porque, assim, nós seres humanos, nós já vivemos dentro de uma cobrança, de uma exigência muito grande. Nós já trazemos das nossas existências, tanto atuais quanto as outras, uma insatisfação, né? E às vezes a gente no dia a dia, na correria do dia a dia, a gente esquece de fazer um elogio. Isso. A gente esquece de olhar para essa mãe, esquece de olhar para esse filho, né? Hum. E vamos trocar os presentes pelas presenças. É muito importante. Vamos trocar, né, o celular por um beijo no rosto, um olho no olho, um aperto de mão, um abraço. E outra coisa, gente, vamos aproveitar esse Dia das Mães agora? Vamos nos asilos fazer uma visita, sabe? Tem tanta gente aí que precisa só de um olhar, só de um abraço. E não esquece também, faz o teu dever de casa. Primeiro a gente faz em casa e depois a gente sai Vamos. junto com essa mãe para fazer esse lado fraterno, acolhedor. Charlane, é muita coisa, é o acolhimento. Eu acho que a gente, Dia das Mães, que não seja um dia, né? Que a gente possa estar sempre perto, né? E próximo e entendendo, se colocando no lugar do outro. E principalmente eu falo para as mães, né, que estão aqui para quem exerce essa maternidade, que se entenda, se aceite, né? Tire um tempo se você precisar. A gente tem esse direito, né? A gente pode um dia estar sem paciência, sem querer estar junto, querer um tempo para você. Você tem esse direito, né? Às vezes eu vejo pessoas amigas que falam: "Ah, depois que eu tive filho, nunca mais eu viajei, nunca mais eu fiz nada, nunca mais eu faço uma viagem com meu marido, que eu não vou deixar nunca um filho meu sozinho".
gente tem que lembrar que a gente precisa disso. A gente tem o direito de se sentir um dia sufocado, de se sentir cansado. A gente precisa ter uma vida, né? Como eu disse, a gente não é só isso. Precisa de colo, precisa de carinho, né? Precisa de Isso. atenção. Então a gente tem que estar presente. Quando a gente está 100%. Não adianta a gente estar sem estar, né? Às vezes a gente está perto, mas não está presente. Então que a gente possa estar presente e não se cobre tanto. Ah, porque você trabalha muito. Não precisa ficar se sentindo, né? Eu digo isso porque eu já tive essa sensação. Não precisa se cobrar tanto e se sentir em débito para com seu filho. Porque você, quando estar junto, se você tiver 100%, se você tiver neste momento presente, totalmente presente, ele vai sentir a diferença, ele vai ver. Então, assim, O diálogo é importante, né? Esse exercício do diálogo também é muito importante, é, é, porque para dirimir as dúvidas de ambas as partes. Às vezes, as discussões, os desentendimentos, né, os contratempos são justamente esses, porque não existe falas. O quando existe, né, já é no lugar ali dos excessos, né? Já tá, o copo já está transbordando, foi guardado muitas pois, coisas, muitas emoções, sentimentos não falados. a gente precisa relaxar, né? A gente precisa se acolher, né? A gente precisa buscar o equilíbrio. E que a gente tem que entender que isso é o processo, né? A gente não nasce pronto, não tem uma receita, uma bula, é um filho não vem com uma bula dizendo faça isso e isso, não. Então, cada um vai descobrir como vai ser, né, a sua melhor versão. E que a gente se permita isso, né? Se colocar neste lugar sem muita cobrança, né? Sem exigir perfeição, porque não existe ninguém perfeito aqui. Somos seres humanos todos, portanto, imperfeitos, independente de ser, né, de estar exercendo a maternidade ou não, né? Não é porque a gente está neste papel exercendo a maternidade que a gente mudou de status, né? Que a perfeição chegou, em hipótese alguma, né? Deixa eu te Deixa eu te falar, tá faltando 10 minutos. No caso, Verdade. faça algum encerramento para você entrar com o final que você vai fazer? Meu amor, eu queria saber o seguinte, vocês que estão aí, a gente se empolga, fala tanto, e aí vocês, alguém quer falar alguma coisa? A gente se empolgou, começa a conversar, e quando vê o tempo voou. Mas o que eu queria mesmo era de vocês, era isso, né? Que vocês se sintam, né? Sintam o nosso abraço, sintam o nosso acolhimento, né? Sintam isso, certo? Que a gente está aqui com vocês todos juntos nessa caminhada, neste processo, sendo mãe, sendo filha, sendo pãe, sendo, né? O papel é que a gente esteja, que a gente tá junto. Então a gente tem que se permitir, sem tanta crítica, né? É isso que eu espero que vocês sintam nesse mês de maio, todos os meses, todos os dias. Né? Vamos ter menos julgamento, mais acolhimento. Esse- Né? Verdade. Pronto. Charmaine, fale o que você. Eu quero ler um poema aqui no final. Quero ler um poema, mas você, minha amiga, você quer fazer um encerramento? Quer falar? Então, eu gostaria de lembrar, né, que nós temos a nossa mãe maior, que é a Mãe Maria, né? E a ela toda a minha gratidão, toda a nossa gratidão. Ela que rege esse mês de março, né? Tão lindamente, ela que tem uma regência espiritual maravilhosa, que ajuda tantos irmãos em aflições, em desesperos, em dor, nas zonas ombralinas, aqueles que precisam, aqueles que necessitam ser tocados, ser curados, que sintam agora a presença da Mãe Maria no coração de cada um de vocês, adentrando em seus lares. Sinto a regência desse amor grandioso que não julga, que simplesmente se doa. Que a Mãe Maria possa, na noite de hoje, dar a cada um de vocês esse amor incondicional, esse olhar de compaixão, de resiliência, de empatia,
esse olhar de afeto. Gratidão a todos vocês que ficaram até aqui conosco. Gratidão, Tassi. Gratidão, Quinta de Luz. E, gente, espere, porque Tassiana trouxe um poema lindo para dar mais do que é a cereja do bolo. Gente, gratidão a você, Chá. Gratidão, Charlane. Muito bom estar aqui perto de você, estar com todos vocês aqui na Quinta de Luz. Gratidão a todos que estão aqui com a gente, que for ouvir mais tarde, né, que vai estar salvo essa live, né, no Instagram do Quinta de Luz. Que vocês se sintam completamente acolhidos e que nossas falas cheguem para vocês com muita amorosidade, tá? É só um despertar, uma troca, é isso que a gente queria fazer aqui, entendeu? Em homenagem a essa maternidade, a esse ser que se coloca neste papel, que assume essa responsabilidade, todo o nosso amor, todo o nosso carinho, todo o nosso respeito e gratidão. Tá, mas como a gente... Eu queria ler esse poema de Gibran, tá? Vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis otorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão da manhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força, para que suas flechas se projetem, rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja vossa alegria. Pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Que esse poema chegue até vocês, para que nós possamos ter essa força de saber, né, de permitir que esses nossos filhos voem e que eles tenham a consciência que aqui, junto da gente, lá nessa maternidade, tem um porto seguro para eles. Sempre que eles voem, podem voltar quando quiserem, né, junto da nossa casa, no nosso coração. Então, fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos. Tenham um feliz Dia das Mães todos. Tá? Fiquem em paz. Uma boa noite. Tá? Muito amor e luz para todos. Gratidão a todos que estão aqui com a gente. Gratidão. Gratidão, gente. Em nome do Quinta de Luz, eu agradeço a presença de todos. Tá? Fiquem com Deus. Obrigada.